Tivemos um probleminha técnico ali, mas já conseguimos arrumar. Fique de pé no seu lugar, vamos começar o nosso culto. Você está feliz, gente? Vocês estão felizes? Amém. Então vamos celebrar o nome de Jesus. Essa canção a gente canta muito lá no Brasil, que diz que o Senhor é o leão, é aquele que ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai, mas Ele também é aquele que entregou a sua vida como um cordeiro, que é levado ao matadouro, mas o Senhor, Ele venceu a morte, e por isso nós estamos aqui, e por isso nós podemos ter a certeza de um futuro e de um amanhã com Jesus. Então vamos adorar o nome dEle, mas antes eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, adorar o nome de Jesus, agradecer pela semana que você teve, agradecer por tudo que você experimentou até aqui, por todo o cuidado de Deus. Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, e nós te celebramos, Jesus, honramos o teu nome, e queremos declarar, Jesus, de todo o nosso coração, que tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Ó Espírito Santo, inunda este lugar e fale aos corações, é o desejo do nosso coração, Pai, e nós assim oramos agradecidos em teu nome, amém, graças a Deus. Vamos adorar o nome de Jesus. Declare: das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar, as cadeias vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir, eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com o poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir, eterno? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Agindo Deus, quem pode impedir, meu irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare comigo: quem pode impedir, eterno? 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 Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com o poder,
é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia, celebre o nome de Jesus com muita alegria no teu coração. Ele é quem luta por você. Você não está sozinho, creia nisso. O Senhor é quem luta as suas lutas. Há uma canção que diz assim: é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas eu sou guardado por aquele que nunca perdeu uma só batalha. O Senhor é contigo. Vamos cantar que Ele vem. Em breve o Senhor vem. Os sinais se mostram cada dia mais. Quando olhamos e ligamos a TV no noticiário, quando olhamos nas mídias sociais, nós vemos o quão o mundo está maluco, gente. O quanto o mundo está perdido. Mas tudo isso são apenas sinais de que o nosso Senhor em breve voltará. E nós precisamos ser a igreja que canta e que declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que estejamos prontos para a vinda e para o retorno do nosso Rei. Vamos adorar. Se você puder me ajudar com as suas palmas. Cante comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Declare que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare comigo: só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Se
você puder levantar suas mãos para os céus, nós vamos declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos pela tua vinda, nós aguardamos pela tua vinda. O que nós queremos é morar contigo, o que nós queremos é estar contigo para sempre e sempre e sempre. Cante comigo. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero ouvir a sua voz, vamos juntos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, você pode celebrar o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pedir a irmã Daniela, aí mesmo no seu lugar, Dani, você ore por nós, por favor. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Podem se assentar. Que bom estarmos reunidos aqui mais uma vez. Estamos felizes porque a nossa família cada dia mais está crescendo para a glória de Jesus. E hoje nós estamos tendo a alegria de ter aqui a filha da Luciana com a gente. Graças a Deus por isso. E nesse momento eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Família linda, tá, Luciana? Parabéns. A Nazaré também está com a gente hoje, que bom. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Eu quero, nesse momento, apenas lembrar aos irmãos que nós temos algumas atividades que já estão acontecendo desde há umas 2 semanas atrás, que é a nossa célula, Vencendo com Cristo, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, lá na casa desse casal bonito aqui, irmã Maria, a irmã Rosária e o pastor João. Graças a Deus por irmã Maria. Chama ela de Maria. É porque a irmã Maria participa também, e graças a Deus a nossa célula está crescendo. E, irmãos, nós temos uma missão. A nossa missão não é parar lá na casa do pastor João. Nós queremos expandir as nossas células por toda essa região metropolitana de Washington e fazer com que o nome de Jesus seja conhecido cada vez mais. Estamos felizes por isso, por esse início. Todo início tem lá os seus desafios, mas nós sabemos em quem nós temos crido e nós iremos perseverar até o fim, amém? Então eu quero encorajar você a participar conosco todas as terças-feiras, às 19 horas. E também nós vamos começar um treinamento para líderes de célula e de discipulado, para todos aqueles que querem se preparar para esta grande jornada, para este grande desafio de alcançar toda essa região. E no momento oportuno eu vou estar dando para vocês essas informações acerca de quando nós iremos começar. Estou pensando em fazer esse treinamento de maneira remota, porque muita gente tem dificuldade, às vezes, de deslocar durante a semana, e é muito difícil por conta da rotina de trabalho. Então nós possivelmente iremos fazer isso online. Eu já tenho todo o material pronto, inclusive estamos capacitando o Wesley, que esteve aqui semana passada,
porque essa semana agora já iremos iniciar uma célula da nossa igreja lá em Conérica, para a glória de Jesus. E ele está sendo preparado para isso. Então eu gostaria de encorajar você a participar com a gente. Você pode dar mais para o reino de Deus. Você pode. E eu aprendo um lema com o meu pastor que ele diz o seguinte: pessoas capacitadas produzem resultados. Da mesma maneira, quando nós estamos enxertados na videira, nós temos que produzir fruto como algo natural de quem está enxertado nele. Da mesma forma, a capacitação é extremamente importante para a gente crescer na fé e também no propósito e no avanço do reino de Deus. E lembrando, irmãos, quarta-feira agora é aniversário dessa moça aqui, ó. Essa moça bonita. Rosário estará completando 77 anos. Então, se você tiver aí um presente, prepara o presente para você trazer para ela, ok? É isso mesmo. E domingo que vem nós vamos fazer um grande culto de ação de graças aqui pelos 77 anos da irmã Rosária, que junto com o pastor João, ela é um trator, irmãos, na obra. Atende todo mundo, faz um excelente trabalho para a glória de Jesus. E nós estaremos aqui celebrando ao Senhor pelos 77 anos da vida dela. É um motivo de glorificar, não é? Hoje, vou contar para vocês. Hoje a irmã Rosária deu uma agachada lá, eu falei assim: nossa, você está muito bem. Gente, com 77 anos tem gente que não aguenta fazer isso aqui não, ó. Agachar? Não levanta mais não. Irmã Rosária está bem demais, nós louvamos a Deus pela vida dela. Eu quero chamar as crianças aqui, nós vamos orar por elas. Vem, crianças. Gente, elas são as crianças mais lindas de Silver Spring. Mais lindas. Isso. Vocês sabiam que vocês são muito lindas, sim ou não? Sim. Ah, ótimo. É isso mesmo, tem que saber mesmo, vocês são bonitas mesmo. Você sabia que você é muito linda? Sim. Ah, ok. Vamos orar, gente? Eu queria pedir à irmã Rosária aqui, para que orasse por elas nesse momento. Aqui, Rosária. Eu sempre digo que eu amo todas as crianças, não me importa a raça, nem... É um prazer orar por vocês duas, apesar que estão todos os dias nas minhas orações, oro por todas as crianças que vêm à minha mente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida dessas duas meninas que estão aqui. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que elas são presente de Deus para a sua família, Senhor, porque a tua palavra diz que nossos filhos são herança, são presente de ti para as nossas vidas. Eu quero colocar a vida de cada uma nas tuas mãos, Senhor, pedindo a Deus pelo presente e o futuro de cada uma, pedindo a Deus que o Senhor as livre de todo mal, Senhor, que nenhum mal, que nenhuma pessoa má, Senhor, se acerque a essas meninas, Senhor. Oramos, ó Deus, pelo seu trabalho, oramos pelo casamento de cada uma, que o Senhor já tenha aquele homem preparado, Senhor, que te serve também, abençoe a geração delas, Senhor. Que nenhum mal também chegue, Senhor, à geração dessas meninas, Senhor. Abençoe com elas também aquelas crianças que tu has de acrescentar na nossa igreja, Senhor, que possam aqui aprender mais e mais da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meninas, podem voltar. Que Deus abençoe vocês. Aproveitando, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, mais uma vez. Sai do teu lugar aí, dá um abraço apertado nessa pessoa. Aproveitando, gente, ó, a adolescente da Luciana é nossa visitante. Então, sai do lugar de vocês, dê um abraço nela. Porque aqui... Isso, cumprimenta com alegria aí, dá um abraço caloroso. Declara a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Isso mesmo. Pode cumprimentar enquanto nós continuaremos adorando o nome de Jesus. Pode sair do lugar de vocês, gente. Fica à vontade. É o momento da comunhão.
Isso mesmo, cumprimentem, abracem. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, do que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, cante comigo, as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, oh, oh. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer, Jesus. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que seja feita a tua vontade em todo tempo em mim, Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Dou a ti, Senhor, rendido a ti estou,
faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer, Jesus. Cante comigo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas. Ele tem promessas ao teu respeito, meu irmão, acredite. Declare consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Vamos juntos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Jesus, pelas promessas que o Senhor tem sobre cada um de nós. Promessas essas que jamais irão falhar. Promessas que se cumprirão aqui, mas promessas também que se cumprirão na eternidade. Nós te agradecemos, Jesus, por isso. Continue, Deus, falando aos corações neste lugar. Eu te entrego, Deus, o coração agora do aflito. Eu te entrego o coração agora do cansado, do sobrecarregado. Eu te entrego agora o coração daqueles que estão com medo.
Eu te entrego, Deus, o coração daqueles que agora estão, Jesus, padecendo por privações. Eu não sei como anda o coração dos teus filhos que estão aqui, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor é aquele que sonda o mais profundo dos corações. O Senhor sabe as necessidades de cada um. Nós oramos, Jesus, pela família deles. Nós oramos, Jesus, pelas emoções dos teus filhos. Nós oramos, Jesus, para que o Senhor responda com graça, com favor, com misericórdia sobre a vida de cada filho e cada filha que aqui estão, em nome de Jesus. Vem, Jesus, vem sobre os corações deste lugar e traga vida, e vida em abundância. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Podem se assentar. Esse é um momento muito importante agora, onde nós iremos adorar ao Senhor através dos nossos recursos materiais, através dos nossos dízimos e ofertas. Então você vai ter a oportunidade agora aí de preparar a tua oferta nesse momento. Você vai poder pegar um envelope, o pastor Laverne está com os envelopes. Se você quiser ofertar em cash, você tem aí o envelope, você pode colocar o seu nome. Todos os valores são contados, são lançados em planilha. Nós temos todo um relatório, ok? Do que entra de contribuição nesta igreja, para depois estar também à vista dos irmãos, ok? É muito importante você participar desse momento, porque essa igreja é uma igreja nova, irmãos. Estamos desenvolvendo esta missão aqui, e nós sabemos que não é fácil desenvolvermos qualquer coisa sem recursos. Então você vai ter a oportunidade de semear nesse momento num terreno fértil que é a obra do Senhor, para que essa obra cada vez avance mais, para que cheguemos em lugares cada vez mais longe, para a glória de Jesus. Então, se você preparou a tua oferta aí, faça, seja através do QR Code ali na tela, onde você pode contribuir com o seu cartão magnético, ou seja através do dinheiro em espécie. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você vai poder entregar a sua oferta. O pastor Laverne está aqui, e também contribuir através da internet.
Pastor João, ore por nós, por favor. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom estarmos aqui na presença do Senhor, num só espírito, numa só atitude de louvores, ações de graça, agradecimentos pelo que o Senhor é, pelos feitos do Senhor, pelas bênçãos recebidas e por tudo que o Senhor tem feito por nós imerecidamente. Nós agradecemos pelas bênçãos recebidas incontáveis, nós as temos, nós somos gratos e muito mais porque nós temos o dono, o doador delas. Graças a Deus por suprir as nossas necessidades, não tem faltado o pão de cada dia e não tem faltado para também arcar com as contas, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela saúde, o ar que respiramos. Muito obrigado, Deus, pela salvação eterna. Muito obrigado pela vida, por nossos amigos, pelo trabalho. Enfim, ó Deus, pelas autoridades que trabalham para a segurança de cada um de nós, pelos teus anjos que acampam ao nosso redor. Ó Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado. Eis a nossa gratidão e que o teu Espírito norteie este culto como sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eita. Nesta tarde eu quero ministrar uma palavra que tem como tema ser obediente. Porque quando falamos de missão, e nós estamos aqui em uma grande missão, e quando eu falo sobre missão, não estou falando só sobre esse trabalho específico, mas quando olhamos para a nossa essência e o que nós chamamos, o que nós fomos chamados para ser e fazer, nós entendemos que Deus, ao soprar o fôlego dele de vida em nós, ele nos deu um propósito. Então falar sobre missão é falar sobre propósito de vida. E eu quero falar sobre a obediência a esse propósito. Eu e você fomos chamados para algo muito poderoso. Não poder no sentido de vermos o extraordinário todos os dias, não. Mas de ver o poder de Deus acontecendo no ordinário, no dia a dia, no trabalho. De vermos o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa história. É ver que Jesus pagou um alto preço na cruz para nos conceder graça, mas muito mais do que isso, para nos conceder propósito. Jesus não apenas nos salvou da perdição eterna e do inferno, para que pudéssemos morarmos no céu somente. Ele nos deu uma missão, e ser obediente a essa missão é dar uma resposta contundente ao sacrifício de Jesus na cruz. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 5. Esse texto é um texto muito conhecido, onde Jesus, ele chama os seus primeiros discípulos. A palavra de Deus diz assim no verso 5 do capítulo 5 de Lucas: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mais uma vez: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes novamente. Vou lançar as redes novamente. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu quero te entregar esta palavra. Que o teu Espírito conduza, Senhor, este momento. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando aos corações deste lugar. E que a tua poderosa palavra venha impactar, Jesus, corações aqui neste lugar e levá-los, ó Deus, à obediência do teu chamado. Muito obrigado por esse momento, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. O contexto é o seguinte, irmãos: Jesus já havia sido batizado por João Batista.
E ali nós vemos acontecendo uma teofania, ou seja, a trindade eterna se manifesta no batismo de Jesus, onde o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e se ouve a voz do Pai dizendo: eis o meu Filho amado, pelo qual eu tenho prazer. E depois Jesus é impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ali ele fica 40 dias e 40 noites, e nós conhecemos bem essa história. E Jesus, mesmo em tudo sendo tentado, ele não pecou. E chega no capítulo 5, Jesus agora, ele está desenvolvendo o seu ministério, e nessa altura do ministério de Jesus, ele já arrebanhava multidões atrás dele. E no capítulo 5 diz que Jesus agora está perto do lago de Genezaré, mais conhecido como o Mar da Galileia, porque o ministério de Jesus se dá ali, naquele lugar, naquela região da Palestina, dos tempos de Jesus. E como de costume, tinha muita gente ao redor de Jesus, escutando Jesus falar. E aqui nos conta uma história muito interessante. Pedro, pescador que era, havia passado a noite inteira pescando e não tinha pescado nada. Meus irmãos, se tem alguma coisa que é horrível e frustrante, é você trabalhar e dar um duro e não ser recompensado por aquilo, pelo seu trabalho. Pedro, um empresário autônomo, havia dado o seu melhor durante a noite inteira e ele não havia pescado nada. E agora, já pela manhã, o seu barco estava atracado ali no Mar da Galileia. E Jesus, acompanhado de uma grande multidão, entra naquele barco. E Jesus começa a ensinar para aquelas pessoas dentro do barco de Pedro. E Pedro começa agora a se espantar e a se maravilhar com o discurso daquele homem. E depois daquele discurso, Jesus ele vira para Pedro e diz: vá para mais fundo, vá para o fundo do mar, e você vai lançar as redes novamente. Irmãos, imagina alguém desconhecido chegar para no teu trabalho e dizer assim: tenta de novo. E você ter trabalhado duro e não ter conseguido, e ter se frustrado, e aí a pessoa fala assim: faz de novo. Uma pessoa que você nunca viu na vida, mas algo dentro daquele homem é mudado de lugar. Acontece algo dentro de Pedro, que ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz: olha, Senhor, eu passei a noite inteira pescando, mas porque és tu quem está pedindo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer disso. Eu vou para o fundo do mar e vou lançar as redes novamente. E é interessante que enquanto Jesus ali está naquele momento e ele dá essa ordem, leva o barco mais fundo e lance as redes. E Pedro ele vai dizer para Jesus: olha, eu pesquei a noite inteira, o mar não está para peixe, mas eu vou de novo. Sobre a tua palavra, Jesus. Irmãos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, porque ao reconhecer a autoridade de Jesus, nós não agora fazemos aquilo que nos convém, mas nós passamos a viver em obediência à palavra de Jesus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor dizem o contrário. É agora viver pela fé no Filho de Deus. É viver sobre uma palavra que Jesus declara sobre as nossas vidas. Ei, vai por esse caminho. Ei, eu tenho um novo e vivo caminho para você. Não se disperse daquilo que eu já planejei para a tua vida. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que as pessoas, mesmo que o trabalho, mesmo que a realidade hoje da sua vida imponha algo contrário. Se Jesus diz: vai para lá, vai para lá. Se Jesus diz: vai para cá, vai para cá. Irmãos, eu aprendo algo muito poderoso aqui, sabe por quê? Porque é muito fácil a gente obedecer a Cristo quando nos convém. É muito fácil obedecer Jesus quando
aquilo que Ele nos manda fazer está de acordo com a nossa vontade pessoal. É muito fácil. E eu não chamo isso de obediência. Eu chamo isso de ser razoável. Porque fazer aquilo que já estava no teu coração e na tua mente é muito fácil. Agora ir na contramão de tudo aquilo que você idealizou para a sua vida, e que parece loucura, mas você faz porque você está debaixo da palavra de Jesus, isso é obedecer. O que Pedro faz aqui é exatamente isso. Eu já pesquei, passei a noite inteira pescando, eu sei que natural, pela ordem natural das coisas, eu não vou pescar nada, mas é porque o Senhor está pedindo, eu vou. É quando você não vê o fim da caminhada, mas você sabe quem está te esperando lá. Isso é obediência. É você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você sabe que existe uma promessa que Deus já fez e já declarou sobre a sua vida. E a maior promessa que Ele nos fez um dia foi que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O maior milagre que Jesus poderia fazer na sua vida é o milagre da salvação. Você já é salvo, amém? Quantos salvos temos aqui? Amém, somos salvos em Cristo. Mas e agora? Qual é a missão que Jesus te deu? Ide. E o ide começa, sabe quando? Quando a gente começa amando. O ide começa nas nossas vidas quando nós somos impelidos pelo amor. O próprio Jesus vai dizer, olha, em João 14:15, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E os mandamentos que Jesus deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, com tudo que há em nós. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. O amor ao próximo nos leva ao imperativo de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É uma missão não para o pastor da igreja, não é uma missão só para o pastor João, é uma missão para aqueles que se dizem filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa é a grande missão. Obediência não é fácil, porque a obediência nos tira do lugar confortável que muitas vezes nós estamos. Vocês acham que foi fácil para mim largar o meu bebezinho lá em Juiz de Fora e ficar aqui quase 4 meses? Meu coração está lá, gente. Mas eu vim por obediência. Eu vim por obediência. E talvez Deus está te chamando a uma obediência que te levará a um nível mais profundo. Olha o que Jesus fala com Pedro. Pedro, vai mais profundo, Pedro. Por que é que no raso, Pedro, não tem como produzir nada? No raso, assim como a visão do profeta Ezequiel, do rio, pastor João, que não dava para passar andando neste rio, tinha que mergulhar, tinha que perder o controle. Uma vida de obediência a Deus nos faz perder o controle de nós mesmos e viver a vida de acordo com o controle de Deus sobre nossas vidas agora. Não é sobre você mais. Não é sobre as suas vontades mais, agora é sobre a vontade de Deus, sendo perene e permanente sobre a sua vida e sobre a sua mente. A sua mente agora não é mais sua, a sua mente agora é conduzida pelo Espírito de Deus, não é mais sobre nós, é sobre aquele que chama agora. Isso é muito poderoso. Jesus está te chamando a um nível mais profundo, porque conhecer a vontade de Deus só acontece na nossa vida quando nós conhecemos o Jesus que nos chama a obediência. Como obedecer se nós não conhecemos quem nos chama a obedecer? É uma vida de intimidade, é uma vida no profundo que nos levará a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus que clama dentro de nós. A sairmos dessa realidade confortável que muitas vezes nos encontramos e nos leva a viver uma missão que produzirá um peso eterno de glória. Jesus nunca prometeu boa vida aqui, irmãos. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês padecerão.
porque aqui não é o nosso lugar de parada. O fim não é aqui. Existe uma promessa eterna para nós. Existe um céu nos esperando. Eu estava conversando com o pastor Aloísio semana passada, em que ele estava aqui, e eu comecei a falar com ele sobre o céu. Estávamos falando sobre o céu. Irmãos, falamos pouco sobre o céu, sabe por quê? Pintou-se uma ideia de que o céu é um lugar monótono, é um lugar chato, um lugar que talvez a Globo construiu na cabeça de muita gente, naquelas novelas, né? De que o céu é aquele lugar, as pessoas andam devagarzinho, aquela coisa enfadonha, gente. O céu não é isso. O céu não é isso. O céu é algo completo. No céu não há necessidade de nada. Imagina algo muito bom, em termos positivos, que você possa imaginar aqui. No céu, será isso potencializado ao infinito. Será algo incrível que a nossa mente é incapaz de entender. Falamos pouco sobre o céu, porque temos uma ideia de céu tão equivocada que o viver aqui, o materialismo deste mundo, faz com que andemos agora olhando para este momento. Faz com que nós andemos vivendo e olhando para esta vida, mas não é sobre esta vida, é sobre o que nos espera, é sobre o que está diante de nós. Irmãos, vá a um nível mais profundo, como Pedro fez. Porque Pedro usou todas as suas técnicas, todas as suas capacidades a noite inteira e ele não pescou nada. Mas a partir do momento em que ele confiou na palavra de Jesus, não foi sobre a força de Pedro, foi sobre aquele que declara e cumpre. Foi sobre aquele que tem o poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. E quando andamos em obediência ao Senhor, nós produzimos frutos poderosos. Pedro experimentou de uma pesca tão maravilhosa que a pesca dele abençoou os outros barcos que estavam ao redor. Quando nós obedecemos, nós não abençoamos só a nós mesmos, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós andamos em obediência, a sua família vai ser abençoada, os seus serão abençoados. Quando andamos em obediência, Deus ele cumpre, ele faz com que o propósito aconteça e com que a bênção do Senhor seja estendida não só para nós, mas sobre todos. Afinal de contas, o nosso Deus é um pai de família. Quando oramos o Pai Nosso, não é sobre o pão que é meu, é sobre o pão que é nosso. Nunca conjugamos ali na oração do Pai Nosso o meu. O Pai não é meu, o Pai é nosso. É sobre comunidade. É sobre conjugarmos no plural aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus te abençoa, fruto da tua obediência, você abençoa pessoas também. Porque o Pai é nosso, o céu é nosso, o pão é nosso. É sobre o Deus que estende o seu amor para todos aqueles que estão à margem, necessitados e sem salvação. Por isso, obedecer faz toda a diferença. No discipulado de Jesus não há lugar para desobediência, porque se nós não obedecemos, não amamos a Deus. Isso é fato. Não adianta falarmos da boca para fora, eu te amo, e a gente canta tantas canções de amor por Jesus, mas a maior prova que você pode dar ao amor que Jesus tem por você, e aquilo que você declara sentir por Ele, é quando você obedece. Não adianta eu dizer que eu amo Jesus, mas eu não obedeço a Jesus. Quando eu ouço a história do pastor João e da Rosária, que eles já me contaram, a obediência de vocês impactou muitas vidas neste lugar, porque vocês decidiram obedecer ao Senhor, contra gosto até mesmo às vezes de vocês, porque seria muito cômodo, pastor João,
você está numa grande igreja no Brasil, vivendo, experimentando o teu ministério lá, mas Jesus tinha algo para você aqui. E a tua obediência gerou frutos, assim como todos vocês aqui. Por obediência, talvez vocês vieram para cá, e a obediência de vocês impactou muitas pessoas ao redor de vocês. Mas não pode parar nisso, não pode parar aqui. Essa obediência, ela precisa ser contínua, assim como o discipulado de Jesus é contínuo. Todo dia nós aprendemos de Jesus, todo dia nós aprendemos com Jesus. E por isso, a obediência é fundamental. Quando reconhecemos quem nós somos diante de quem Jesus é. Porque, queridos, nós estamos para Jesus, assim como o quadro da Mona Lisa está para Leonardo da Vinci. Vocês já pararam para pensar? O quadro da Mona Lisa tem a assinatura de um criador, Leonardo da Vinci. Eu e você somos criaturas, somos seres criados por Deus. Apesar dele ter colocado em nós algumas características provenientes do próprio Deus, a capacidade evolutiva, a capacidade de tomar decisões, Ele tem nos dado a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e o ser humano erra gravemente lá no jardim, nós sabemos disso, mas nós somos seres criados, nós somos seres criados, e aí esse Deus, Ele não se conforma em nos ver apenas como criaturas, e agora Ele nos chama, através de Jesus, a fazermos parte desta grande família. E Ele entrega aquilo que havia de mais precioso dele, que era o seu próprio Filho, e Ele entrega Jesus no nosso lugar. E Jesus morre para pagar uma sentença que era minha e sua. E através da morte de Jesus agora, para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, nós somos declarados filhos. Filhos. Nós não merecíamos isso, irmãos. Ele nos chamou de filhos, e não só nos chamou de filhos, mas Ele nos prometeu uma herança, do qual Jesus é herdeiro, e agora, por causa do Deus, que é um grande pai de família, nos chama a sentarmos na mesa para celebrar as bodas, para sentar no banquete, em família. Que Deus é esse, irmãos? Extraordinário, que olha para você e não se conforme em fazer de você apenas uma criatura, como tudo na criação, mas te chama de filho por adoção. Em João 1 diz: pois aos que creram, aos que o receberam, foi-lhes dado o poder ou o direito de filiação, de serem filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Está falando sobre a nação de Israel, mas a todos quantos que receberam, os que creram em Jesus, nós recebemos o direito e a garantia de que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de uma herança que é de Jesus. Isso é poderoso demais. E por isso, eu digo para vocês que obedecer não é algo muito difícil. Obedecer não é algo muito fácil, sabe por quê? Quando você obedece uma ordem que você concorda, é muito fácil. Mas você obedecer uma ordem que você não entende, é muito difícil. Pedro recebe uma ordem que ele não entende, mas porque ele reconhece quem está mandando, ele faz. Da mesma forma nós devemos ser assim. Não vai ser fácil. A palavra de Deus diz que ser cristão é ir na contramão de tudo mesmo. Nós enfrentaremos as potestades, os principados. Muitas vezes a nossa própria família se levanta contra nós. Sim ou não? Sim. Enfrentaremos dificuldades, mas nós estamos na contramão do mundo, irmãos. Se tivesse tudo muito fácil para nós, aí, meu irmão,
Você poderia ter a certeza, Deus não está nesse negócio. Porque Deus é santo. Ele é separado de tudo que a gente possa imaginar desse mundo. Ele é distinto de tudo que nós podemos imaginar. E Ele nos chama a sermos santos, separados, diferentes. Pessoas que vão carregar o aroma de Cristo por onde passam. Mas pessoas que serão odiadas, talvez seremos odiados. O mundo, assim como os primeiros cristãos que foram perseguidos e mortos, talvez seremos perseguidos dentro da própria casa. Mas Cristo nos chamou à obediência. Obedeça até o fim. Faça como o apóstolo Paulo, que ele mantém firme na sua corrida, na sua carreira da fé até o fim, disposto a receber a recompensa, o galardão, a recompensa da fé em Cristo Jesus, que está preparado para aqueles que o temem e que o creem. Então, obedecer, mesmo quando você não entende, não concorda, mesmo quando tudo parece contrário, você obedece porque você agora entende quem está te mandando fazer determinada coisa. Foi isso que Pedro fez. E por isso, quem quer ser discípulo de Jesus precisa obedecer. E nesse caminho de obediência e submissão é que vamos nos tornando pessoas exatamente iguais a Jesus. Jesus foi extremamente obediente ao Pai. Tanto que no Getsêmani, Jesus orando e suando sangue, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, que recairia sobre Jesus. Mas aí depois ele ora: não, Pai, não me livra desta hora, porque para isto vim. Eu vim para esta hora. Faça a tua vontade. Mesmo quando estiver muito difícil, fala para o Senhor: Senhor, se é a tua vontade, eu vou permanecer resoluto, firme, porque eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho crido, e por isso eu não paro, por isso eu permaneço. Porque obedecer também tem a ver com constância, obedecer também tem a ver com resiliência. Precisamos ser resilientes no dia mau. O dia mau chega para todos. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra, estamos obedientes a essa palavra, nós permanecemos firmes e inabaláveis, porque nós colocamos os nossos pés sobre a rocha inabalável que é Jesus. E Ele é quem nos sustentará até o dia dele. E por isso, obediência tem a ver com submissão. E quando nós obedecemos e submetemos, vamos cada dia mais nos parecendo com Jesus. E enquanto não estivermos dispostos a obedecer, continuaremos sendo a mesma pessoa que sempre fomos. Fruto nenhum será gerado em nós, porque ainda continuamos nesse estágio egoísta de queremos viver do nosso jeito, a nossa vontade. E aí não tem como Deus operar. Por isso sejam obedientes, porque é no caminho da obediência que Jesus nos transforma e nos faz pessoas semelhantes a eles. Esse é o caminho do discipulado de Jesus, um caminho de obediência. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta hora. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de discernir, de separar juntas e medulas e discernir o nosso coração. Deus, a minha oração nesta tarde é para que possamos caminhar em obediência à tua vontade. Ó Deus, se estamos aqui é porque nós obedecemos a tua voz, ao teu chamado para este tempo. E por isso, Senhor, encoraje os teus filhos a serem obedientes a ti, ainda que isso custe tudo, ainda que isso custe família, ainda que isso custe os filhos, ainda que isso custe o casamento, ainda que isso custe todas as coisas, porque obedecer a ti é mais importante do que tudo nesta vida. Porque aquele que amar mais filhos, família, aquele que amar mais qualquer coisa que não seja o Senhor, não é digno do Senhor. Ó Deus, que o teu amor nos leve à obediência absoluta, Deus.
Ó Deus, e que o teu amor nos faça parecer a cada dia mais contigo. Muito obrigado por esta hora, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, o nome santo daquele que vive e reina para sempre. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Que Deus, e agora que o amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo recaia sobre o seu povo aqui presente, sobre toda a sua igreja, espalhada pelos 4 cantos da terra, de hoje para sempre. Amém e amém. Eu assim me despeço daqueles que estão nos assistindo agora na nossa transmissão, e eu quero só encorajar você. Semana que vem, no culto de ação de graça da Rosário, convida alguém, convide uma pessoa, se você puder, convide alguém. Fala, meu irmão, eu quero te levar para algo. Sabe o que Natanael, sabe o que o André fez com Natanael? Quando ele conhece Jesus, ele vai, corre até o seu amigo Natanael e diz: eu encontrei o mestre. Pois é, talvez tenha um amigo seu que só falta você dizer assim: ei, eu encontrei Jesus, vamos comigo. Convide alguém para estar conosco. Na próxima semana nós nos reunimos aqui todos os domingos às 4:30 da tarde. Nós te esperamos. Você é o nosso convidado especial e também contamos com a sua ajuda para que esta família cresça cada vez mais para a glória de Jesus. Amém? Que Deus a todos abençoe.